A partir desse vídeo, começaremos a trabalhar com o site completo. Mesmo assim, estaremos a cada vídeo trabalhando com elementos específicos. Por exemplo, nessa aula, iremos tratar do campo de formulário de contato. Entrando no item Contato, nós temos aqui um formulário, onde preenchemos informações como nome, e-mail, assunto e um texto de mensagem. Aqui estaremos trabalhando com basicamente três dos vários elementos do HTML para formulário: um campo de texto de uma linha, um campo de texto de várias linhas e um botão de enviar. Ao preenchermos esses campos e clicarmos nesse botão, o HTML irá enviar esses dados para algum tipo de aplicação. Não é função específica de quem trabalha, em geral, com a parte do HTML, se preocupar com o processamento que será feito desse formulário. Isso envolve programação, pode ser feito com JavaScript, pode ser feito com várias linguagens que executam no servidor, como PHP, Java e outras, mas aqui nós vamos nos concentrar na construção do formulário em si. Para isso, vamos olhar a página contact.html. Como já fizemos no passado, vamos remover os estilos e observar que o formulário fica apenas assim. Neste momento, queremos apenas ver como se constrói os campos do formulário. Pode-se observar claramente que temos três no formato de campo de uma linha, aquele campo onde você pode inserir mais textos e o botão. Todo formulário em HTML utiliza essa tag form, form/form. O atributo action do formulário de form é onde colocaremos o endereço da página que fará o tratamento destes campos, muitas vezes uma página em PHP, Java, .NET, como comentamos. Aqui temos H3, assim como aqui temos H2. Embora tenhamos usado até agora principalmente H1, vocês conhecem a lógica, é o headings 2, headings 3. Aqui nós temos alguns elementos novos. Label. Label define o label, o título, a informação associada àquele campo. Então, nós temos o label name. Estamos dizendo que aqui teremos informações sobre name. O span, já conhecemos, name. E input. Input é o nosso código que, entre outros comandos, é utilizado para comandos de entrada de texto de uma linha. Para tanto, nós usamos o type text. Existem outros tipos, que nós veremos em outras aulas, mas o tipo texto é o tipo onde nós temos aquela entrada de uma linha. Type text, aqui, aqui, aqui. Três entradas de texto. E aqui nós temos text area. Text area barra text area. Isso define uma área de entrada de dados. Nesta área nós temos 30 colunas e 10 linhas. Se nós quisermos aumentar ou diminuir o tamanho na horizontal ou na vertical, podemos alterar o número de colunas e linhas, calls e rows. E finalmente, um outro input, dessa vez não do type text, mas do type submit. E isto define um botão. Então, no HTML nós temos aqui os elementos do formulário que queremos. Três campos do tipo input text, três linhas de texto, um text area e um submit, que é o botão. Vamos agora ver como eles são organizados no layout que nós desejamos. Para tanto,
vamos trabalhar, como temos feito algumas vezes, com o botão F12 e mexendo diretamente no Chrome. Observem, aqui estamos no nosso text, inspecionar, e aqui temos vários elementos dele. O mais interessante para vermos o resultado, entendermos os diferentes atributos, é simplesmente começar a desligar cada um deles. Ao desligarmos todos, temos algo muito parecido com o que tínhamos visto antes, quando não tínhamos ainda o layout daquele campo. O id nos permite definir a largura do campo. Line height nos permite definir a altura. Os demais elementos vão nos dizer aspectos em relação ao texto, a fonte do texto, que pode mudar, dependendo, você pode colocar um número maior. Ou menor. O tipo de fonte, demais itens que nós já havíamos visto anteriormente. Aqui temos também a borda, nós podemos botar uma borda de diferentes cores. Podemos colocar uma borda mais forte, assim como um fundo. Além destes elementos do input, o text area tem informações bastante semelhantes, se formos olhar. E o botão de submit também tem questões equivalentes. Temos o nosso float right, que agora já conhecemos bem, para posicionar no lado direito o botão. Temos aspectos de altura também. De margem, observem como ao fazermos a margem, o que nós estamos mexendo é externo à borda. Se nós fizéssemos, por exemplo, aqui um padding, nós estamos mexendo na distância entre a borda e o texto. E os demais elementos são, em geral, conhecidos. Aqui temos uma opção Border Radius, que nos permitiu criar uma borda curva. E temos também a opção do ponteiro, que nós podemos mudar o tipo de ponteiro quando estamos com o mouse sobre o elemento. Observem, pointer, e tirando, nós não temos a mudança no cursor. Assim como estes, existem inúmeros atributos dos elementos. Muitas vezes você deve procurar ver quais são os atributos que um determinado elemento possui na construção de um layout específico. Quando você está mudando um layout existente, você tem a vantagem de poder estudar os atributos que o designer colocou naquele template ou naquele site e trabalhar diretamente desligando, ligando eles para conseguir entender o efeito que os elementos geram no resultado final.